Olá, pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos falar um pouco sobre posições relativas de uma circunferência entre ponto e reta, entre dois pontos. Então, são posições relativas que existem na circunferência. Também sobre a área do círculo, tá? O finalzinho do capítulo aí sobre as formas circulares. Eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo, o livro, a gente poder ver qual página aí que nós vamos estar falando hoje, tá? Então, é sobre a página 157. Na última aula a gente corrigiu os exercícios da 155. Hoje nós vamos para a página 157. Mas antes de a gente estudar, né, as posições relativas envolvendo circunferências, devemos saber a distância D entre dois pontos. Então, a distância entre A e B é o segmento de reta que une A e B. Então, a distância é a distância do segmento que os une. E a distância entre uma reta e um ponto não pertencente a ela é igual à medida do segmento de reta perpendicular que une esse ponto a uma reta. Então, onde forma um ângulo de 90 graus, a distância entre o ponto e a reta é essa medida aqui do segmento que as une. Bem óbvio, né? Então, vamos ver um pouco sobre posições relativas entre ponto e circunferência. Observe a circunferência de centro O e os pontos A, B e C. O A está dentro da circunferência, tá vendo? A parte interna. O B está sobre a circunferência e o C está aí fora, né? Então, como que vai ter? Ó, de acordo com a imagem, podemos observar que a distância D do ponto A ao centro da circunferência é menor do que o raio. Por quê? Né? A distância aqui é menor do que o raio. Dizemos, então, que A é interno à circunferência, ele está dentro da circunferência. A distância do B é o próprio raio. Do B até o centro é o próprio raio. B ao centro da circunferência é igual à medida do raio. Dizemos, então, que B pertence à circunferência, está sobre a circunferência. Interno, quando está dentro da circunferência. Pertence quando está sobre a linha aqui da circunferência, quando é o próprio raio. E quando, no caso do C, a distância entre C e O é maior do que o raio. O raio vem até aqui, não. Então, é maior do que o raio. C, então a distância do ponto C ao centro é maior do que o raio, maior que a medida do raio. Dizemos, então, que C é externo à circunferência. Então, como que funciona, né? Quais são as posições relativas, né? Posição relativa entre ponto e circunferência. O ponto pode ser interno, pertencente ou externo. Muito simples, ok? Ele vai ser interno quando a distância for menor que o raio. Ele vai ser pertencente quando a distância for igual ao raio. E ele vai ser externo quando a distância for maior que o raio. E a posição relativa entre reta e circunferência? Tá? Aí, nós falamos que ela pode ser externa, secante ou tangente, tá? Ó, secante é quando corta em dois lugares, é a reta secante. Vamos ler aqui, né? Consideramos D a distância do centro da circunferência à reta dada, e R a medida do raio. Vamos analisar as posições. A reta S tem dois pontos em comum com a circunferência. Dizemos, então, que ela é secante. A distância é menor que o raio, porque a distância entre ela e a reta, que forma um ângulo de 90 graus aqui, ó, ela é menor que o raio. Ok? A distância D entre uma reta secante e o centro é sempre menor do que a medida do raio. A outra é a tangente.
ela vai ser tangente quando a distância for igual ao raio. Tá vendo? Tanger significa tocar, né? Significa que a reta, ela só toca, só rela aqui a circunferência. Então, a distância é igual ao raio. A reta T tem apenas um ponto em comum com a circunferência. Dizemos, então, que T é tangente à circunferência. A distância é igual ao raio. A distância entre a reta tangente e o centro da circunferência é sempre igual à medida do raio. Por último, a reta externa. Quando ela não tem nenhum ponto na circunferência, ela está lá fora, aí a distância vai ser maior que o raio. A reta U não tem pontos com a circunferência, não tem nenhum ponto em comum. Dizemos que U é externa, a distância é maior que o raio. Ok? Então, nessa daqui, qual vai ser o nome das posições relativas? Ela pode ser secante, quando ela corta em dois lugares aqui. Então, ela corta, né? Secante, seccionar, cortar. Quando ela corta, a distância é menor que o raio. Quando ela tange, quando ela toca, tangente, a distância é igual ao raio. E quando ela é externa, a distância é maior que o raio. Então, pode ser secante, tangente ou externa. Considere a circunferência de centro O e raio medindo 5. E também a reta R, tangente a essa circunferência. Qual é a distância entre o centro da circunferência e a reta R? 5. Por quê? Porque quando ela é tangente, a distância é igual ao raio. Muito simples, ok? Essas são as posições relativas. E a posição relativa entre duas circunferências, né? Então, tem posição relativa entre ponto e circunferência. Interno, pertencente e externo. Posição relativa entre reta e circunferência. Secante, tangente e externa. E quando tem entre duas circunferências, tá? Pode ser que eu tenha uma circunferência dentro da outra, né? Essa aqui, ó. Uma circunferência, né? E a outra aqui cortando a circunferência. Não ficou muito bom isso. Então, você tem uma circunferência e a outra cortando, tá vendo? Ela tem um ponto aqui em comum, outro ponto em comum. Se ela tem dois pontos em comum, elas são secantes, tá? A distância entre as duas vai ser menor do que a soma dos raios, tá? Quando eu somar o raio de uma mais o raio da outra, vai ser menor do que a distância. Ok? Ó, desculpa, o raio de uma mais o raio da outra vai dar maior que a distância, né? A distância é menor, a distância entre elas é menor que a soma dos raios. Bom? Isso quando elas são secantes. Pode ser que elas sejam tangentes externas, tá vendo? Elas só se tocam em um lugar, mas elas são externas. A soma dos raios é igual à distância. Quando elas são tangentes externas. E quando ela for secante interna, uma dentro da outra, a distância vai ser o raio da maior menos o raio da menor, tá? O R, o raio da maior, menos o raio da menor, ok? Aí você vai ter a distância entre a reta, as retas, né? Desculpa, entre os centros das circunferências. A distância é entre os centros. Então, você pode ter posições relativas entre circunferências.
Elas podem ser secantes, ok? Ó, aqui, secante. Elas podem ser tangentes externas, tangentes internas, tá? Tangentes externas, tangentes internas, e elas também podem ser, né, externas, completamente externas, ó. Tá vendo? No caso das circunferências serem externas, a distância vai ser sempre maior que a soma dos raios. E você pode ter circunferências que são internas, ok? Elas são internas, mas cada uma deslocada dentro da outra, né? Elas são internas, mas elas não têm o mesmo raio. Vai ser bem parecido com a regra de quando elas são secantes internas. A distância vai ser menor que a diferença entre os raios. E quando elas forem concêntricas, ó, elas são internas, mas as duas têm o mesmo centro. Elas são chamadas de circunferências concêntricas. A distância entre os centros é zero, porque elas têm o mesmo centro. Ok? E tem uma curiosidade aí sobre rolamentos, né? O que é um rolamento? Vocês podem fazer a leitura. Vai ter alguns exercícios aqui para fazer das páginas que a gente vai fazer numa aula que a gente vai fazer junto, uma aula de atividades com tira dúvidas. E eu queria ver com vocês também hoje a área do círculo, tá bom? Então, esses exercícios eu vou postar para a gente fazer depois. É só entre posições relativas, e aí a gente vai ver hoje também a área do círculo. Quer fazer um resuminho? Vamos fazer um resuminho do que a gente viu até agora. Posição entre ponto e circunferência. Pode ser interno, pertencente ou externo. Diferença, né? Desculpa, posição entre reta e circunferência. Secante, tangente ou externa. Posição entre duas circunferências. Elas podem ser secante, tangente interna, tangente externa. Elas podem ser simplesmente externa, sem uma relar na outra, tá? Então, são uma circunferência, a outra está fora, chamada só de externa. Pode ser interna ou interna concêntrica. Bastante coisa diferente, né? Mas vocês vão poder estar consultando aí para fazer os exercícios. E a área do círculo, a gente resolve através de uma fórmula, tal. Vimos que ao reunir uma circunferência e todos os pontos que estão em seu interior, obtemos um círculo. Em algumas situações, é necessário determinar a área do círculo, tá? Então, do mesmo jeito que a gente viu que a gente calculou o comprimento da circunferência através de uma fórmula, né, que era o comprimento igual a 2πr, nós vamos ver que agora tem uma fórmula, que é a fórmula que a gente vai estar calculando a área do círculo, ok? Então, vou compartilhar aqui de novo o livro para a gente ver qual é a fórmula da área do círculo. Aqui ele faz uma demonstração, né? Em algumas situações, é necessário determinar a área de um círculo, cujo raio mede R. Observe a seguir uma maneira de deduzir a fórmula. Então, como ele deduziu? Ele dividiu esse raio em um monte de partes. No caso, ele usou 18 partes. Virou um paralelograma. É lógico que não vai virar, mas aproximadamente um paralelograma. Note que a altura corresponde a aproximadamente a medida do raio da circunferência. E a medida da base corresponde a cerca da metade do comprimento da circunferência, tá? Então, é como se ele pegasse essa circunferência e esticasse ela aqui. É uma demonstração só. E aí, ele faz base vezes altura. A base
2πr dividido por 2, que é o comprimento de metade da circunferência. Por que metade? Porque a outra metade está aqui em cima, né? Se a gente fizer a volta, vai dar a circunferência inteira. E a altura R. Fazendo isso aqui, você vai chegar na fórmula, a área é igual a πr ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a área de um círculo. Então, você sabendo o raio, é muito fácil. Observe, por exemplo, como calcular a área de um círculo cujo raio mede 7. Você pega 7, eleva ao quadrado, vai dar 49. Pega 49, multiplica por 3,14. Então, primeiro eleva o raio ao quadrado, o resultado que der, multiplica por π. Bem simples, né? E essa é a maneira de você calcular a área de um círculo. Portanto, a área do círculo mede aproximadamente 153,86. Por que aproximadamente? Porque π é um número irracional, né? O número aproximado é 3,14. Então, nós vamos usar sempre essa ideia do π igual a 3,14, eleva o raio ao quadrado, o que der, multiplica por π. E aí temos as atividades. Você vê, nem tem exemplo aqui. Ele já vai direto para a atividade, que é muito simples, né? Então, vamos supor que eu pergunte, né? Como calcular a área de um círculo, ou qual área do círculo que tem diâmetro igual a 10? Mas lá na área, nós vamos usar a fórmula π vezes a raio ao quadrado. Se o diâmetro é 10, então o raio mede 5, metade do diâmetro. 3,14 vezes 5 ao quadrado. Simples assim? Sim. Tá? Né? Vai dar a área desse aqui, ó. Se o raio é 5, o diâmetro é 10. Então, toma cuidado, né? Nessa aqui, ó, ele deu o diâmetro. De uma extremidade até a outra, é o diâmetro. Se o diâmetro é 7, o raio é 3,5. Você vai ter que fazer 3,5 ao quadrado, o que der, multiplica por π, que é 3,14. E aí sim, vocês podem fazer os exercícios aí, que eu vou estar postando, né? São só 2 páginas desse aqui, mas tem os exercícios também das posições relativas, ok? E aí encerra-se mais um capítulo. E para a semana que vem, ou para o decorrer dessa semana, capítulo 12, o qual encerra o nosso livro, o 4º livro, e a matéria deste ano. Bom, então eu vou estar postando aí para vocês fazerem os exercícios. A gente vai ter uma aula, vocês já podem fazer os exercícios logo depois de ver o vídeo hoje, mas na quinta-feira, né, depois da nossa prova, nós vamos ter uma aula aí de atividade, e na sexta-feira, mais 2 aulas para terminar as atividades e fazer a correção. Ok? Então, a aula de hoje é isso, pessoal, sobre as posições relativas e sobre a área do círculo. Vou estar postando direitinho. Qualquer dúvida, vou estar online no Meet e a gente vai conversando aí. Pode acessar lá, que eu vou estar lá esperando para tirar a dúvida de vocês. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.